Olá, minha colega advogada, meu colega advogado, mais uma vez aqui, eu, doutor Marcelo Coelho de Souza, através do canal do Direito, venho trazer mais um julgado que eu entendo ser de suma importância para o seu dia a dia. Você que milita nas comarcas distantes da capital do estado do Rio de Janeiro e que não tem condições de estar presente nos principais tribunais localizados na capital, TRT, TRF, TJRJ, né? Então, você não tem condições de acompanhar a evolução das nossas jurisprudências. E esse canal é justamente para trazer a você, colega, essa oportunidade de saber em tempo mais real, né, a evolução dessa jurisprudência. No caso de hoje, eu trago o processo julgado na 7ª Turma Recursal Federal, né, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 7ª Turma Recursal Civil, que é o processo 00270-23, dígito 45, 2018, dígito 4, dígito 02, dígito 51-57, que foi julgado na subseção judiciária de Itaboraí. Alô, Itaboraí, um forte abraço a todos os colegas. Tendo como autora Maria Deise da Silva Lopes e réu a autarquia do INSS. Um breve resumo, a parte autora narra que a partir de 2011 constatou, né, que ela sofria de esclerose múltipla e outras doenças decorrentes do seu estado clínico, né, que eu trago transtorno depressivo recorrente, né, esclerose múltipla, como já falei, e outros transtornos do sistema nervoso periférico, né? E ela, então, vai ao INSS em 2011 e diz o seguinte: olha, eu não tenho condições de estar trabalhando, porque eu estou com esse quadro de esclerose avançado. Em primeiro momento, o INSS, né, de forma administrativa, nega o pedido, forçando então a parte autora, em 2012, a ingressar com uma ação requerendo a concessão do auxílio-doença, né? Ou seja, só para lembrar, colegas, aqui, que o auxílio-doença é um benefício previdenciário pago pelo INSS a pessoas que ficam incapacitadas para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos e que cumpram 3 requisitos. São eles: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, cumprimento de carência e ter qualidade de segurado. Ocorre que, no caso específico da autora, né, esse cumprimento de carência não se aplica. Por quê? Porque a carência, né, determinada pelo artigo 25 da Lei 8213 de 91, né, que tem lá um período de carência, não estaria amparado porque a doença da parte autora, né, esclerose múltipla, se adequa ao artigo 151 da lei, que diz o seguinte: até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2º do artigo 26, independe de carência a concessão do auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral da Previdência Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla. É o caso da parte autora. Então, não há que se falar em carência, ela preenche os requisitos, mas o INSS foi lá e indeferiu. Então, ela entra com um processo, né, anterior, lá em Itaboraí, e o primeiro laudo feito pelo período à época atestou que a parte autora realmente estaria incapacitada temporariamente pela esclerose múltipla, né? E aí ele deferiu que fosse efetuado o pagamento pela autarquia à parte autora por um período de 6 meses. Bem, o processo acabou sendo arquivado, aquela coisa toda, a parte autora ficou recebendo esse período. Ocorre que acabou o período,
E aí, novamente, a parte autora apresentou um quadro clínico pior do que já estava. Então, ela volta aos seus médicos particulares para elaborar um laudo e, obviamente, se for constatado, se ficasse constatado a sua incapacidade, ela novamente iria ingressar ao INSS, até porque aquele benefício anteriormente pago, havia um período ali de 6 meses, né? Extinto aquele período, ela deveria ter sido realizada uma nova perícia para se constatar o seu quadro, que, como foi dito, apresentou um quadro não de melhoras, ou seja, um quadro evolutivo, né, degenerativo, significando dizer que a doença estava avançando. Então ela faz um novo requisito, olha, vocês precisam conceder de novo. E aí o INSS mais uma vez nega o pedido, né? Então, não havendo outra alternativa, ela entra com um processo no Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Itaboraí e pleiteia a tutela antecipada para que seja de imediato concedido o auxílio-doença. Ao final, no mérito, que seja concedido o auxílio-doença de forma definitiva, né, tornando de forma definitiva, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, tendo em vista, né, a farta documentação trazida por especialistas em neurologia, né, que atestaram que a parte autora estava com um quadro de esclerose múltipla extremamente avançado. Muito bem. O juízo lá de Itaboraí, da subseção de Itaboraí, indeferiu a tutela, mandou citar o INSS veio aos autos e faz uma contestação genérica, não impugna os laudos elaborados pela parte autora por médicos especialistas em neurologia, os documentos anteriormente, não impugna nada. Faz uma coisa totalmente genérica. Eu acho que a peça é lamentável, né, que uma peça do INSS feita em tese por pessoas altamente habilitadas não impugnaram de forma específica esse caso e até, na meu ver, aproveitou uma peça de um outro processo para juntar nesse, porque realmente não fala nada com nada. Vai, inclusive, em dano moral. Então, você vê a naipe da contestação. Muito bem. Então, logo após a apresentação da contestação, foi realizada uma perícia por um especialista nomeado pelo juízo, não por um médico neurologista, mas sim por um médico psiquiatra, que, não, a nosso ver, não tem nenhuma atribuição para se elaborar um laudo de uma doença como a esclerose múltipla. Ou seja, deveria ter sido elaborado esse laudo por um médico especialista da área de neurologia. Aliás, na inicial, a parte autora, inclusive, pede, na inicial, dentro dos pedidos, que, caso não seja definido de forma definitiva a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e a conversão por invalidez, que seja realizada uma perícia, mas por especialista da área de neurologia. Muito bem. E qual foi a surpresa, né? O perito nomeado pelo juízo, né, diz que a parte autora estava de forma plena para o exercício das atividades laborativas, porque não apresentava nenhuma doença incapacitante. Muito bem. A parte autora, então, impugna, diz, olha, a documentação trazida por médicos especialistas da área de neurologia está dizendo ao contrário. Um médico neurologista que traz vários laudos, né, desde 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, está atestando que a doença da parte autora está progredindo, né? E vem o perito, não sei de que forma ele fez essa perícia, né, mas ele é um perito, e acabou afirmando que não há nenhuma atividade incapacitante, ou seja, não há nenhuma possibilidade de se conceder o benefício porque a parte autora não sofria de doença incapacitante.
Aí foi impugnado, mas o juízo lá da seção de subseção de Itaboraí julgou procedente os pedidos com base nesse laudo. Então a parte autora recorre dessa sentença e quando o INSS apresenta as contrarrazões mais genéricas do que a sua contestação, o recurso sobe, vai parar na 7ª turma especial civil recursal e julga um processo sem a presença, sem a intimação da patrona da parte autora do dia e a hora do julgamento do recurso, cerceando plenamente, né, o seu direito de estar presente para fazer uso da palavra, caso entenda necessário no caso. E, obviamente, a parte autora iria fazer isso. Então, foi negado esse direito, né? Aí a parte autora se insurge contra essa decisão, né, desse colegiado, e diz o seguinte: olha, vocês não me intimaram e eu quero anulação desse julgado. Aí a relatora reconheceu que não houve a intimação da parte autora, né, e marca o novo julgamento. Nesse novo julgamento, a advogada que não pôde estar presente no dia me contratou para fazer essa sustentação e eu fui nesses 2 pontos centrais, que é farta documentação elaborada atestando a incapacidade da parte autora, com laudo de médico especialista na área de neurologia, contrastando o que o laudo pericial do perito nomeado pelo juízo, que era de um médico psiquiatra, estava em total confronto, que por isso deveria ser reconhecido aqueles laudos primeiros para se deferir a doença, o auxílio-doença e, posteriormente, reconhecer a incapacidade da parte autora, transformando a aposentadoria por invalidez. Ou, se não fosse esse o caso, que o processo a sentença deveria ser anulada para que fosse elaborado um laudo específico por um médico especialista da área de neurologia. A relatora manteve o voto anterior, ou seja, manteve a sentença de improcedência com base no laudo do perito nomeado pelo juízo, que não era um perito específico, mas as outras julgadoras, componentes da turma recursal civil federal, reconheceu que os meus argumentos e os argumentos da inicial estavam de acordo, porque se havia laudos de médicos especialistas da área de neurologia atestando que a parte autora sofria de uma doença grave, com base no artigo 151 da Lei 8213 de 91, ou seja, ela é uma pessoa incapacitada por possuir a esclerose múltipla. Tinham lá vários laudos, vários documentos especialistas. E um único laudo de um médico psiquiatra não teria condições de sobrepor a esses laudos de médicos especialistas da área. Então, elas entenderam, acolheram os meus argumentos, os argumentos do recurso, para anular a sentença, remarcar uma nova perícia, desta vez com um médico específico, ou seja, um médico neurologista, para elaborar um laudo e atestar se a parte autora efetivamente possui essa doença em grau máximo para se deferir o auxílio-doença e, posteriormente, a sua invalidez permanente, né? Então, foi proferido em parte o recurso, acolhendo a segunda tese para se anular a sentença. Então, colegas, o que eu trago aqui, 2 pontos fundamentais que eu trago, é que, neste caso, apesar da negativa da autarquia de forma administrativa, se você tem uma documentação farta, como neste caso, você deve ajuizar a ação, né? E nesse caso foi ajuizado perante o juizado, né? Porque a lei que
rege os juizados federais, né, ele fixa a competência, né, dessa matéria nos casos de impugnação de ato administrativo federal, né, quando você impugna, que é o cancelamento desse auto, porque ele é um ato previdenciário e, portanto, a competência, se não a matéria, se o valor da causa não ultrapassar os 60 salários, é fixada em juizado especial civil. E a perícia no juizado especial federal, ele tem previsão, né, na própria lei, né, e no artigo 12, né, parágrafo 1º e 2º, trata da prova pericial. Então, você tem uma farta documentação, você ajuiza essa ação, você pode requerer a perícia no juizado federal, que tem previsão legal, né? E no caso também específico você confrontar essa documentação. Se o perito não for específico da área, você diz o seguinte, você mostra ao juízo, né, tanto de primeiro grau, se você tiver uma sentença desfavorável, você recorrer, vocês vão alegar o seguinte: olha, nós temos um laudo específico de pessoas técnicas da área que estão sendo sobrepostos por um laudo de um outro perito que não é da área específica. Então, quando for nomeado o perito, você saber se aquele perito nomeado é capaz de elaborar um laudo da área específica. Ok? Então, colegas, foi esse o caso de hoje, que eu acho de suma importância, né, porque são matérias recorrentes. Espero ter ajudado os colegas com essa jurisprudência e desejo desde logo uma boa semana a todos e até a próxima.